Beleza, pessoal do Universo do Mecânico, vamos aqui falar mais sobre o sensor MAF. Antes aqui algumas perguntinhas que sempre são úteis e, além de responder, né, para o próprio autor da pergunta, né, respondo para todos vocês, né, o que gera aí mais conhecimento para todos. Rony Godoy Chaves. Professor, esse sensor MAF normalmente possui 2 filamentos? É verdade que um é para ler a temperatura do ar e o outro que é o aquecido, para termos aí sempre a diferença entre 100 graus entre eles? Grato, Rony. Positivo. Existem 2 modelos de sensor de massa de ar. O fio quente, tá? Aí ele é só o filamento, de fio mesmo, é um fio, tá? E conhecido como fio quente, tá? E tem um sensor de temperatura do ar junto, ok? Isso é muito usado na linha Ford, Ka, Fiesta, tá? Escort, Zetec Rocan, é muito comum. Ou usa placa, como aqui na linha Audi. É uma plaquinha fininha, bem fininha, com 2 filamentos mesmo. Um para medir a temperatura do ar que está passando, o outro é o aquecido 100 graus acima. Tá certíssimo, é isso mesmo. Marcos Aurélio Martins de Souza. Olá, professor Escopino. Parabéns pelo programa do MEC. Tem me auxiliado muito, tá? E agradecendo aí, né, a utilização dessa ferramenta chamada Universo do Mecânico. Daniel José da Silva. Professor, no pino 12 a ECU recebe a resposta e no pino 13 também? Os 2 fios estão ligados na ECU, tá? A resposta é pelo 12, tá? O 13, a ECU envia muito mais como um aterramento para ter a resposta pelo 12, tá ok? Muito bem. Depois das outras questões, eu deixo aqui para a seleção do nosso plantão de dúvidas ao final da aula. Bom, está aí na telinha de vocês, por coincidência, né? Escrito tela de proteção. O que é essa tela de proteção? E observem, né, ali os 4 pinos, né, do sensor MAF, né? Dá para enxergar ali. Mas um detalhe, se eu soltar os 2 parafusos e virar o sensor, ele vai ficar desencaixado, tá? Para justamente sempre ele ser montado num determinado e pré-determinado, né, fluxo de ar, tá? Se eu montar ele invertido, não vai conseguir medir, vai dar diferença, tá? Então, no caso da Audi, não dá para montar invertido. Por quê? De um lado é encaixado na carcaça do filtro, é onde está aí, ó, a setinha vermelha, né, onde tem a tela de proteção, e do outro lado é ligado num tubo, na mangueira. Não dá para inverter. Mas mesmo assim, se tem uma seta, né, de sentido do ar na própria carcaça do sensor. E o sensor em si ali, né, os 2 parafusinhos, esses realmente não dá para montar invertido. Não dá para virar. Tela de proteção. O que é? Para que serve essa tela de proteção, pessoal? Vamos lá entender. É uma proteção mecânica para o sensor, já que a peça é extremamente sensível a sujeiras ou pedaços de papel ou impurezas não retiradas, né, não retidas pelo elemento filtrante. Os danos são comuns com a entrada de água também. Tá? Bom, primeiro, tem 2 funções dessa telinha de plástico aí. Reter as impurezas, pessoal. Principalmente, né, papel. Sim, que solta, né? Aqueles clientes que não gostam de trocar filtro de ar, né? De jeito nenhum do carro, né? Vai trocar quando o bichinho está espedaçando já, né? O papel que para ali vai alterar o funcionamento do sensor, vai até prejudicar o funcionamento do sensor, tá? Mas a telinha ali também tem uma outra função, né? Para nenhum curioso ficar ali cutucando com uma chave de fenda, tentar raspar para dar um contato melhor, né? Lavar com pincel, né? É para isso também, tá? Por isso a gente tem ali a telinha, né? Para ninguém ficar ali literalmente cutucando o sensor, tá? Por isso que temos a telinha plástica ali antes do sensor, ok? Então a função dela é uma função mecânica. Embora
ela não retém água. Aqueles casos de enchente, aspirou água, né? Queima o sensor. Bom, mas quando o motor aspira água, né, pessoal, o queimar o sensor é o mais baratinho, né? Não é verdade? Quando a água passou pelo sensor em caso de enchente, o sensor é o mais barato, né, dos problemas que teremos ali, né? Porque com certeza teremos, se a água passou pelo sensor, calço hidráulico. E aí, calço hidráulico, estoura o motor do carro, né? Assim que o sistema, né, a parte mecânica, comprimir água, não comprime água, tá? E aí teremos o quê? Estouros de bloco, válvula, pistão, motor, coitado, vai literalmente embora, ok? Vamos lá. Temperatura de arrefecimento. Então vamos a o outro sensor dessa nossa aula, né? Na telinha de vocês, o sensor de temperatura de arrefecimento do Audi. Uma peça com uma carcaça metálica, junto uma carcaça plástica, que já é o conector de 4 pinos. Essa peça é encaixada numa flange de água de plástico. Temos um anel O-ring grande ali, grosso, que já vem no sensor novo, né, de vedação, e uma trava. Sim, não é parafusado, não é rosqueado, é encaixado e se coloca uma trava plástica também, né? Tudo bem simples, 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 simples. Vamos lá. Sensor de água, tá? Pessoal, eu não vou escrever ali arrefecimento, que nem caberia no título, né? Ali do slide, né? Então eu entendo, quando a gente fala sensor água, é o sensor de arrefecimento, que é o nome mais certo, o nome mais técnico. Fixo na tubulação do sistema de arrefecimento do motor, esse sensor mede através da variação de sua resistência em função da temperatura, as variações do sistema de arrefecimento e envia o sinal AECU. Então, o sensor está ali para informar as variações de temperatura. Ali, pessoal, antes da válvula termostática. Ou seja, não está medindo a temperatura do arrefecimento que vai para o radiador. Está medindo a temperatura no circuito de arrefecimento ali, ó, antes da válvula. Ou seja, é a temperatura do líquido do motor. Não é o que vai para o radiador. É o do motor. Mesmo porque, na fase de aquecimento do motor, a água circula por onde, pessoal? Quando o motor começa o aquecimento. Ela usa o radiador? O sistema usa o radiador na fase de aquecimento? Só vai usar o radiador na hora que a válvula termostática abrir. Aí sim, entra água quente pela parte de cima, sai água com menos 10 graus na parte de baixo. Menos 10 graus, tá? Não estou falando temperatura negativa, hein, pessoal? Menos 10 graus é em relação ao que entrou, né? Aí entrou 100 graus, tem que sair pelo menos com 90. Aí entrou 105 graus, tem que sair pelo menos 95 graus embaixo, tá? Isso quis dizer esse menos 10 graus. Mas esse sensor não mede essa água que vai para o radiador. Está medindo a circulação do líquido pelo motor, tá? Quando a válvula abre, é claro, dá uma pequena baixada na temperatura. Isso é normal, tá? Mas tende a se estabilizar rapidamente, ok? Falar do sensor, então. O que é o sensor de temperatura de arrefecimento? Olha que foto legal aí, pessoal. Várias flanges de plástico, né, que tem nesse carro, né? Cadê a rosca do sensor? Como que eu aperto esse sensor? Não aperta, né? Ele é encaixado. E olha lá a trava plástica ali, pessoal. Olha a trava plástica no sensor. Sim, ele é só encaixado. Por isso que o anel O-ring, né, o anel de vedação, sempre tem que ser trocado, né?
quando você troca o sensor, né? Você tirou o sensor, o anel O-ring já está bem ressecado, ok? Vamos lá, o sensor. Um sensor duplo que em uma única carcaça tem duas funções. Uma para a injeção de combustível, né, o sistema de injeção, e a outra função para o painel de instrumentos. Funciona com um resistor do tipo NTC, que significa coeficiente negativo de temperatura, pessoal. Ou seja, é um NTC. Conforme aumenta a temperatura, diminui a resistência. Conforme aumenta a temperatura, diminui o sinal de resposta em tensão elétrica em volts. Tá? Bem NTC padrão, né? Como é muito utilizado aí em vários veículos, né? Pelo menos a parte de injeção, a grande maioria. A curiosidade aqui, qual é? Que além dele ser sensor da injeção, a outra metade dele, né? Eles são ali internamente separados, tá? É o sinal do painel de instrumentos, tá? Ou seja, um sensor é só para injeção, um sinal, outro sinal é só para o painel. Claro, as duas, né, funções são exercidas pela mesma carcaça, mas com ligações diferentes, tá? Então, entendam sempre isso. As peças estão juntas, mas estão separadas ao mesmo tempo. É uma mesma peça, porém internamente, painel é uma coisa, injeção eletrônica é outra, completamente diferente. E as ligações do sensor de temperatura do arrefecimento? Terminal 1 do sensor, resposta de sinal a ECU, pino 54. Terminal 2, aterramento via ECU, pino 67. Então o módulo está ligando o aterramento, pino 67, no sensor, e no pino 54 ele faz aquilo que nós chamamos de tensão de alimentação com controle. Ou seja, manda os 5 volts e pega a queda que vai ter. Se o motor estiver quente, vai estar ali um valor próximo, né? Os 5 volts cai para cerca de 1 volt. Se o motor está frio, os 5 volts que manda só cai para 4. Então, através dessa variação entre mais ou menos 4 volts ou 1 volt, o módulo sabe que 4 volts é motor frio. O sinal do sensor está frio. Tá? Com 1 volt, o motor está ali bem aquecido. Está na sua fase normal de funcionamento. Tá ok? Então esse sensor é importante. Dá variação no tempo de injeção? Claro que dá. Né? Sempre um motor frio precisa de mais combustível. Então a central da injeção adiciona valores ao TI, ao tempo de injeção. Ok? Vamos lá. E os valores dele então? Como que eu testo ele, o sensor de temperatura do arrefecimento? Poxa, dá para medir a resistência? Dá. Também dá. E a tensão de resposta? A tensão eu já falei para vocês. Motor quente é em torno de 1 volt. Os 5 volts que o módulo manda, fica um só. Fase fria, dos 5 volts, fica em torno de 4 volts. Dá para medir outra coisa? Dá. A resistência elétrica. Vamos lá, ó. 30 graus ou 80 graus. Então, motor frio ou motor quente. Tá? 30 graus. A resistência entre os dois fios do sensor vai estar super alta. De 1,5 a 2.000 ohms. Né? Ou seja, de 1.500 ohms a 2.000 ohms. Ou de 1,5 a 2 k-ohms, né? É assim que a gente fala, não é isso? K-ohms significa 1.000 ohms. Então, se é de 1,5 a 2,0, equivale a de 1.500 a 2.000 ohms. E com o motor mais quente,
80 graus não é um motor bem quente, né? É um motor ali já quente, né? Mas sobe mais, né? Chega aí aos 95, quase 100 graus Celsius. 80 graus. Olha como a resistência cai, pessoal. De 275 a 380 ohms. Praticamente cai para 20% do valor de cima. 20%. Ó. De 1,5 a 2,0 k-ohms, né? Ou seja, de 1.500 a 2.000, cai para 380 ohms. Então é por essa mudança que a ECU, pessoal, começa a adequar e melhorar o mapeamento também da injeção eletrônica. Por quê? O motor, quanto mais frio, mais combustível. Fase fria, vai dar partida, está super frio, injeta mais combustível. Aumenta a UTI. Deixa, né, a mistura mais rica. Afinal de contas, o que o carburador tinha? O afogador, que limitava o ar para entrar mais combustível. Aqui a gente não consegue limitar o ar, pessoal. O módulo não tem controle sobre o ar que entra no motor. Ó, estamos aprendendo sobre MAF hoje. O módulo não tem esse controle. Não consegue medir. Medir ele mede, mas não consegue controlar. Tá? O combustível ele consegue. Injeta mais ou injeta menos combustível. Pelo sinal da água, ele consegue fazer essa adequação. Ok? Graças, então, a ela, a ECU, a central da injeção eletrônica. Né? A Electronic Control Unit. Vamos a mais uma dica aqui de nossa aula. Nessa linha de motores, temos muitas ligações de pequenas mangueiras de tubulações plásticas que apresentam vazamento do líquido de arrefecimento, alterando o sinal do sensor. Pessoal, é muita flange, é tubinho, é mangueira de 3 pontas, é um T plástico, é carcaça plástica. Então, cuidado, muito cuidado com esse sistema de arrefecimento. Ok? Vamos à perguntinha de nossa aula. Pergunta: como é o teste prático do sensor MAF? Como podemos testar o sensor MAF na prática? Resposta: desligando o sensor. Isso mesmo, pessoal. Se a gente desliga o sensor, literalmente, o módulo usa outras informações para adequar o funcionamento. Então, como a gente testa o sensor MAF na prática? Com o multímetro eu testo? Claro que eu testo. Com o osciloscópio? Claro que eu testo. Mas, pessoal, na prática, quando você desliga o sensor, o motor funciona melhor. Opa, o sensor está pifado. Olha, é muito comum isso no nosso dia a dia, tá? Ou seja, você desligar o sensor e o carro voltar a ter as respostas, voltar a ter aí a retomada na aceleração. Belezinha? Vamos ao nosso plantão de dúvidas ao vivo, alunos do Universo do Mecânico. Perguntinha do Nelson BB, Benedito Borges. Professor, precisei de um sensor, um sensor MAF do Golf. É o mesmo? Me disseram que tem um modelo de Ômega que também usa o mesmo. Podem me esclarecer essas dúvidas? É linha Audi, Golf, Passat, com esse motor 1.8, pessoal. Sim, são os mesmos sistemas, boa parte das peças são idênticas, o MAF é o mesmo, tá? De Ômega, que eu me recorde, não. Do Ômega é parecido, mas a parte de encaixe na tubulação é diferente, não vai bater, tá? Rodrigo Diegues perguntou: olá, Escopino, para medir o sinal do MAF, é confiável medir com o multímetro ou o osciloscópio seria mais indicado? Não precisa tanto, tá? O sinal de resposta do MAF não é tão assim, é em volt. Então você consegue pegar o sinal de resposta dele com o multímetro tranquilamente, tá? Pode usar o osciloscópio? Claro que pode, vai ser mais preciso, mas não é
tanta necessidade. Araújo da Carburama. Olá. Tive um sistema Motronic 3.8.2 desses na oficina que queimou o fusível de alimentação positiva do MAF, que também serve para a válvula do canister e para a resistência da sonda. Se não consulto um por um e o diagrama elétrico, teria perdido muito tempo. Legal, Araújo. Boa dica, né? Boa informação para todos aqui do universo do mecânico. Camilo Martins. Professor, qual é a temperatura de trabalho do motor desse Audi? Trabalha entre 95 e 102 graus, tá? Aproximadamente. Kennedy Dourado dos Santos. Scopino, se retirar a válvula termostática desse carro, o motor vai ter avarias? É assim, não é que vai estragar o motor só por tirar a válvula termostática. Quando se tira a válvula termostática de um veículo com injeção eletrônica, tá? Bem, esquece a injeção, qualquer veículo. Se tirou a válvula termostática, o que vai acontecer? Ligou o motor, a água já começa a circular. O líquido de arrefecimento já começa a circular pelo radiador. Poxa, o que vai acontecer? Vai demorar muito tempo para essa temperatura subir. Positivo. Em vez de demorar 3 minutos, 4 minutos, para o motor chegar ali a 90, 100 graus, vai demorar 15 minutos, mais ou menos. E mesmo assim, ele não atinge a temperatura alta como deve. Vai ficar uns graus a menos, uns 10 graus a menos normalmente, tá? O que acontece com qualquer motor e principalmente com injeção eletrônica? Trabalha com temperatura menor. Vai ter um consumo de combustível maior. Demora mais para aquecer. Aquelas pessoas que usam o carro muito espaço curto de tempo, vai gastar um combustível violento, tá? O motor carboniza mais, porque a alta temperatura do motor também ajuda, né, a limpar o motor internamente, a dissolver o carvão da queima da gasolina e daí por diante. Então, o motor funciona, tá? Mas a longo prazo vai ter mais carbonização, vai ter mais danos e de imediato, logo que tirar a válvula, vai acontecer o quê? Vai aumentar o consumo de combustível, pessoal. Basicamente isso, tá? Portanto, teremos o quê? Um carro gastão, mais poluente e um cliente menos contente também, tá ok? Muito bem, caros alunos do Universo do Mecânico, obrigado por nos acompanhar e participar de mais uma aula técnica. Semana que vem, tem feriado semana que vem, né? Mas quarta-feira estaremos aqui com mais uma aula da Audi. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.